Boa noite, meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Mangabeira 2. Nós louvamos a Deus por esse momento de enlevo espiritual que aqui iremos juntos partilhar. Hoje é quinta-feira, dentro das atividades da nossa igreja, é dia de culto de doutrina. Por isso nós queremos hoje iniciar uma série aqui de estudos. E nós queremos falar e compartilhar sobre a doutrina da providência. Eu entendo e julgo que é muito oportuno, diante destes dias difíceis, nebulosos em que vivemos, compreender um pouco mais acerca do nosso Deus, acerca da sua providência. Há quem diga ou há quem pense que quando falamos ou nos referimos à providência de Deus, estamos nos referindo apenas ao fato de Deus suprir nossas necessidades. Mas a providência de Deus em si vai muito além disto. Então nós gostaríamos de compartilhar sobre a doutrina da providência de Deus. Para isso, eu gostaria de ler um texto que escolhemos para iniciar. Na verdade, eu vou ler apenas 2 versículos de um texto tão conhecido, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 45. Eu vou ler apenas os versículos 7 e 8 da palavra de Deus. Naquele contexto da história de José, como é chamado José do Egito, né? Mas é José realmente que pertence ao povo de Deus e que foi levado cativo para o Egito. Já conhecemos a sua trajetória, né? E ali no Egito, depois de sofrer tanto, Deus o exaltou e o colocou como governador do Egito. Deus tinha um propósito acima de tudo isso. Então, naquele dado momento em que José se revela aos seus irmãos, vejam só quais foram as palavras dele. Eu vou ler apenas 2 versículos, aqui em Gênesis 45, versículos 7 e 8. José, então, vem se revelando aos seus irmãos, chora, etc. Versículos 7 e 8, olha só o que é que ele diz. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Que palavras de José, aquele servo de Deus que teve uma trajetória, digamos assim, tão cheia e repleta de aflições e angústias para o seu coração. Mas ele compreendeu de fato o que Deus estava fazendo, e louvado seja o nome do Senhor por isso, quando temos essa mesma compreensão. Queremos falar sobre a doutrina da providência de Deus. Nós queremos começar trazendo uma definição de providência. Eu quero ler aqui a definição exatamente de um teólogo reformado, muito conceituado em nosso meio, Luiz Berkhoff. Ele define assim providência: o permanente exercício da energia divina, ou seja, do poder divino, pelo qual o Criador preserva todas as suas criaturas, opera em tudo que se passa no mundo e dirige todas as coisas para o seu determinado fim. Então, esta é uma definição de providência deste teólogo. Vou repetir: o
o permanente exercício da energia divina, pelo qual o Criador, então perceba que o Criador faz três coisas aí, podemos dizer assim: preserva todas as suas criaturas, opera em tudo que se passa no mundo e dirige todas as coisas para o seu determinado fim. Perceba que tudo isto aqui está dentro da doutrina da providência. Vamos falar de forma realmente distinta mais lá na frente. Nessa fase ainda introdutória, que estamos ainda considerando o conceito desta doutrina, o conceito de providência, eu quero lembrar também o que diz a Confissão de Fé de Westminster. O que é que ela nos diz sobre a providência de Deus? Bom, a nossa confissão fala muita coisa, mas eu quero ler apenas a primeira parte. Diz assim: pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho da sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória da sua sabedoria, poder, justiça, bondade e misericórdia, olha só o que é que ele faz na sua providência: sustenta, dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então Deus, Ele faz tudo isso, e tudo isto é estudo, é exatamente objeto de estudo dentro dessa doutrina. Ele sustenta, Ele dirige, dispõe e governa todas as suas criaturas, todas as ações delas, todas as coisas, e tudo isso tem um fim determinado por Ele mesmo. Trazendo um conceito baseado, com certeza, na nossa confissão de fé, mas um conceito mais simples de entender, nós podemos ver no nosso catecismo maior, catecismo maior de Westminster, que ele diz assim, na sua pergunta 18: quais são as obras da providência de Deus? Eis a pergunta. A resposta: as obras da providência de Deus são a sua muito santa, sábia e poderosa maneira de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as suas ações para a sua própria glória. Obviamente, abaixo tem uma lista de versículos bíblicos para que possamos ler e que embasam essa doutrina. Então, o Catecismo Maior de Westminster, na sua pergunta 18, nos traz também este conceito de providência. Já deu, com certeza, para começarmos a enxergar quão ampla é esta doutrina. Esta doutrina, ela aborda a ação de Deus em todas as esferas da vida humana. Mostra que Deus está por trás de tudo. É a invisível mão de Deus que rege, governa todas as coisas, preserva suas criaturas e etc. Indo um pouco, irmãos, mais adiante, eu quero trazer aqui, para nos fazer lembrar, o que João Calvino, um teólogo João Calvino, ele fala, e aqui eu, claro, não vou citar tudo, o que ele fala sobre a providência, para que tenhamos uma ideia. João Calvino escreveu 3 capítulos sobre a providência. E eu, claro que nós não vamos aqui, obviamente, exaurir, mas
Eu quero também trazer essa citação sobre ele, João Calvino, a respeito desta doutrina da providência, e ainda nesse momento assim introdutório. Ele diz o seguinte: ele também é regente e mantenedor eterno, sustém, alimenta e cuida de tudo que fez, até mesmo o menor pardal. Deus, de tal forma, controla cada acontecimento, e todos eles, de tal forma, provém do plano que estabeleceu, que nada acontece por acaso. Meus irmãos, que belíssima doutrina, essa doutrina bíblica, que mostra que Deus, após criar todas as coisas, ele então, a partir disto, ele vai cuidar, em outras palavras, falando de forma simples, cuidar daquilo que ele criou, preservar suas criaturas, dirigir seus passos, dirigir sua história, comandar o rumo do mundo e também participar das ações de suas criaturas. Que doutrina maravilhosa! E quando estudamos essa doutrina, nós nos aprofundamos no conhecimento do nosso Deus. Que Deus maravilhoso, o nosso Deus. Que Deus onipotente, que Deus onipresente, que Deus soberano, meus amados irmãos. Como realmente é importante entendermos desta forma. Muitas vezes algumas pessoas ficam a se perguntar ou a questionar quando escutam notícias de certas tragédias que acontecem no mundo inteiro e que têm acontecido ultimamente. Algumas pessoas começam a perguntar assim: onde estava Deus nesta hora? Não é verdade? Onde Deus estava? Como que assim dizendo, ele não está vendo isto? Se ele está vendo, por que permitiu? Enfim, são vários questionamentos. Mas quando a gente começa a estudar essa doutrina, a doutrina da providência de Deus, nós encontramos as respostas, por exemplo, para esse tipo de questionamentos. A doutrina da providência, meus irmãos, de acordo com tudo que já ouvimos até aqui sobre o conceito de providência, ela traz consigo 3 elementos. E aqui eu quero fazer uma observação. Dentre os teólogos reformados, alguns afirmam que na doutrina da providência temos apenas 2 elementos. Ou seja, a preservação e o governo. Outros dizem assim: não, nós temos 3 elementos: a preservação, a concorrência ou cooperação e o governo. Porque este segundo estaria, vamos falar dessa forma, estaria embutido nos 2 primeiros. Não tem problema nisso. Para efeitos didáticos, nós iremos então considerar aqui no nosso estudo os 3 elementos, tá certo? Que fazem parte da doutrina da providência. 3 elementos, ok? Então podemos perguntar quais são esses elementos que fazem parte da doutrina da providência. Primeiro é preservação. O segundo é a concorrência, e eu quero chamar aqui de cooperação. E o terceiro, o governo. Ou seja, resumidamente falando, na sua providência, Deus preserva, coopera e governa. Como é que é isso? Na sua providência, Deus preserva as suas criaturas.
Deus preserva, por exemplo, as nossas vidas do mal. Ninguém parte para a eternidade antes do tempo que Deus estabeleceu para isso. Não importa o que esteja acontecendo, não importa se o mal está nos rondando, ninguém partirá para a eternidade antes do tempo pré-estabelecido por Deus, porque Ele, o nosso Deus, é quem preserva as nossas vidas sobre a terra. É a preservação, primeiro elemento, dizendo respeito à existência, claro, das criaturas de Deus. O outro elemento é a cooperação, que diz respeito às atividades das criaturas de Deus. Quando as criaturas de Deus fazem algo, Deus está também cooperando com isto. Bom, a gente vai falar de forma muito mais detalhada mais na frente, na sequência, não é? Mas aí está esse segundo elemento que estamos aqui considerando a cooperação. E o terceiro elemento é o governo, irmãos, de Deus, que diz respeito à direção de todas as coisas. Deus governa todas as coisas. Deus governa a história humana. Deus governa e dirige as nossas vidas. Deus governa e dirige a nossa casa, o nosso lar, a nossa igreja, enfim, o nosso país. É Deus quem governa e é Deus quem dirige todas as coisas, inclusive a mim e a você, a minha vida e a sua vida. Então, são esses três elementos que fazem parte desta doutrina da providência de Deus: preservação, cooperação, governo. Tudo que está acontecendo pode estar fora do controle dos governantes da terra, mas jamais está ou estaria fora do controle de Deus. Ele é quem governa todas as coisas. Tudo isso faz parte de um plano maior que Ele tem. Dito isto, meus amados irmãos, eu gostaria de falar um pouco sobre o primeiro elemento, e hoje iremos ficar somente nesse primeiro elemento, que é a preservação divina, tá certo? Deus preserva as suas criaturas sobre a terra, e não somente sobre a terra, enfim, todas as suas criaturas onde elas estiverem, né? Os anjos, por exemplo, fiéis, estão no céu. Deus preserva todas as suas criaturas. Então eu gostaria de rapidamente aqui trazer um conceito de preservação dentro dessa doutrina. O que esse elemento realmente significa? O que é preservação dentro da doutrina da providência? É a obra contínua de Deus, pela qual Ele sustenta todas as coisas. Então Deus está continuamente agindo em ação, sustentando todas as coisas. Isso é a preservação. O mundo tem sua base de existência em Deus e não em si mesmo. Sem Deus, nada subsiste. Tudo depende de Deus, tanto para ser criado, para existir, como para ser preservado, para que a sua existência se preserve por tanto tempo que assim acontecerá. A criação continua a existir em virtude de um exercício contínuo do poder de Deus, pelo qual todas as coisas são mantidas em existência e em ação. Então, de forma resumida, esse primeiro elemento da providência de Deus, a preservação, diz respeito a esse exercício de Deus, essa ação de Deus, exercendo o seu poder sobre suas criaturas, sustentando-as e preservando-as com vida e em ação. Louvado seja Deus por isso, irmãos, que Deus é quem preserva as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor.
Mas eu quero trazer aqui alguns textos que, inclusive, a nossa confissão de fé, o nosso catecismo maior e menor, trazem para embasar essa doutrina, e no caso esse primeiro elemento, a preservação. Quero lembrar aqui, por exemplo, do texto de Neemias, capítulo 9, verso 6. Aquele momento em que o povo de Deus estava orando, jejuando, e que estava também confessando a Deus os seus pecados, depois que os muros já haviam sido construídos. O povo então se reúne num certo avivamento em torno da palavra de Deus. Eles então leem a lei de Deus, e depois de alguns dias o povo está se consagrando e confessando seus pecados. Então os levitas assim falaram nesse contexto. Neemias 9:6. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. Até aqui o versículo fala sobre a criação e não sobre a providência. Mas na continuação diz o versículo: e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Então, nesse versículo 6 do capítulo 9 de Neemias, tanto está contido referência à obra da criação de Deus, como também está contido referência à obra da providência de Deus. Mas, que elemento da providência? Preservação. O Deus que criou é o Deus que preserva. É o mesmo Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Já o apóstolo Paulo, pregando em Atenas, ali no Areópago, como conhecemos, registrado em Atos, capítulo 17, e eu quero ler só o 28, depois eu ler o 25 também, enfim, mais o 28. O apóstolo Paulo, pregando evangelisticamente, fazendo alusão ali ao Deus desconhecido, ele diz assim: pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ele diz: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ai de nós, se não fora a providência de Deus, nós não iríamos realmente existir, né? Depois que Ele nos criou. Se Ele não nos mantivéssemos, se Ele não nos sustentássemos, nós não iríamos realmente ter, digamos assim, continuidade na nossa história aqui na Terra. Esse versículo nos lembra realmente que o nosso Deus é o Deus providente. Nos lembra, dentro da doutrina da providência, esse primeiro elemento, o elemento da preservação. E é um versículo que é tomado como base para o Corandel. Mas, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, na segunda parte do mesmo capítulo, quando ele vai falar sobre Jesus Cristo, e ele vai nos trazer Cristo como exemplo para nós, um exemplo para a sua igreja. Enfim, no capítulo 12 continuará com um texto cristológico, inclusive no capítulo 2 trazendo aquele hino, cântico cristológico. Mas ainda no capítulo 1, já na parte que ele entra na cristologia, no verso 17, o apóstolo Paulo diz assim: ele é antes de todas as coisas, falando acerca de Cristo. Nele tudo subsiste. Claro que Cristo também estava lá participando da criação. E ele também participa da providência. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus também participa da providência. E o escritor aos Hebreus também deixa isso claro. Hebreus capítulo 1, verso 3. Sabemos que essa epístola é uma epístola, digamos assim, por demais cristológica, vem ressaltar exatamente Jesus Cristo, ressaltar a supremacia de Jesus nessa epístola.
E já no capítulo 1, no verso 3, o escritor diz: Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, Ele é Jesus, e Ele é a expressão da glória, o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus, do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, etc, etc. Ele fala assim: Ele, que é Jesus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, irmãos, apenas para reforçar esse primeiro elemento da doutrina da providência de Deus, que se chama preservação. O Deus que nos criou e criou todas as coisas é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos preserva sobre a terra. É Ele e mais ninguém que tem o poder de assegurar a nossa existência aqui na terra. Nada nesse mundo pode ir de encontro a essa ação de Deus, a essa obra de Deus, a obra da providência de Deus e a obra dentro da providência da preservação. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Por isso não devemos temer o que irá nos acontecer. Deus é que nos sustenta, Deus é que nos preserva. Não devemos temer, devemos nos precaver e confiar em Deus e descansar na sua providência. Para concluir, meus irmãos, por hoje, eu gostaria de ler, é uma forma de aplicação, e em uma forma de aplicação, eu gostaria de ler algumas perguntas aqui e respostas do Catecismo de Heidelberg, tá certo? Por exemplo, a pergunta 26 diz assim: em que você crê quando diz: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Veja só a resposta: creio que o eterno Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que criou do nada o céu e a terra e tudo que neles há, e também os sustenta e governa por seu conselho e providência eternos, é o meu Deus e o meu Pai, por causa do seu Filho, Jesus Cristo. Creio nele tão completamente que não tenho nenhuma dúvida de que ele me suprirá de tudo que é necessário ao corpo e à alma, e que também, perceba, converterá em bem para mim toda a adversidade que me enviar nessa vida conturbada. Que maravilhoso! Ele está dizendo que também Deus vai converter toda a adversidade em bem para nós, assim como o fez na vida de José. Ele assim pode fazer porque é Deus Todo-Poderoso, mas o quer fazer porque é Pai fiel. A pergunta 27 desse mesmo catecismo de Heidelberg diz assim: o que você entende por providência de Deus? A resposta: a providência de Deus é o seu onipotente e onipresente poder, por meio do qual, com as suas mãos, ele sustenta continuamente o céu e a terra e todas as criaturas, governando-os de tal modo, perceba, que ervas e plantas, chuva e seca, abundância e escassez, comida e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza, todas as coisas, na verdade, não nos vêm por acaso, mas procedem
da sua mão paternal. E por último, irmãos, quero lembrar da pergunta 28, para a gente encerrar. A pergunta 28 do mesmo catecismo diz assim: que benefício há em sabermos que Deus criou todas as coisas e que continuamente as sustenta pela sua providência? Preste atenção na resposta. Podemos ser pacientes na adversidade, agradecidos na prosperidade, e podemos, quanto ao futuro, confiar firmemente em nosso Deus e Pai fiel, porque criatura alguma poderá nos separar do seu amor, pois todas elas estão de tal modo em sua mão, que sem a sua vontade, elas não podem nem mesmo se mover. Irmãos, me permitam repetir essa resposta, porque a pergunta alude ao benefício que podemos ter em saber que o nosso Deus é um Deus providente, que sustenta todas as coisas, coopera com tudo e dirige todas as coisas. Me permita repetir a resposta. Podemos ser pacientes na adversidade. Ora, se alguma circunstância está ocorrendo adversamente ao que esperávamos, não podemos esquecer que tudo isso faz parte da providência de Deus e o Deus soberano. Devemos, pois, sermos pacientes, agradecidos na prosperidade, e podemos, quanto ao futuro, confiar firmemente em nosso Deus e Pai fiel. Então ele resume da seguinte forma: que devemos ser pacientes, agradecidos e confiantes. Eu espero que você e eu, nós, estejamos exatamente tomando essa postura diante de tudo que está nos acontecendo, entendendo nós que Deus é soberano e é um Deus providente, que tudo que acontece está dentro dos seus planos, Ele governa todas as coisas, preserva nossas vidas e coopera com tudo isto, que possamos ser pacientes, agradecidos e confiantes que o nosso Senhor, o nosso futuro está nas mãos dele, já está tudo planejado e vai acontecer conforme ele planejou. Portanto, confiemos e descansemos na providência de Deus. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, um abraço a todos.